O Internacional que tem uma notícia boa vindo da CBF sobre a permanência de Mano Menezes para a próxima temporada. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Pedro Henrique e Kehler, dois atletas que podem deixar o Internacional na próxima temporada, inclusive com dois clubes vindo forte por esse jogador. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento sobre Pedro Raul, jogador que esteve na mira do Internacional e nesse momento parece estar longe do estádio de Beira-Rio. Então, só antes de a gente começar esse vídeo com novas informações do Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal, então enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui do Internacional nesse momento. O Internacional que nesse momento tem algumas novas informações do dia de hoje que eu vou te trazer. Primeira informação que eu quero te trazer é uma notícia boa já para começar esse dia. É sobre a permanência do técnico Mano Menezes para a próxima temporada, né? A gente sabe que precisa do Mano Menezes para a próxima temporada para conseguir, por exemplo, ganhar alguns títulos. Por exemplo, o Campeonato Estadual, que é o que a gente não ganha há bastante tempo. Talvez uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro. E com a saída do Mano Menezes, poderia significar novamente uma ruptura de trabalho, trazer um novo treinador que não esteja implantado esse time que hoje, com esse elenco, o elenco gosta do Mano Menezes, então a saída do Mano poderia ser trágica ao Internacional. Só que nesse momento a gente tem uma notícia boa na CBF, né? O Mano Menezes não é o primeiro nome, né? Não é o primeiro, a primeira busca da CBF depois do Tite. Existem outros nomes no radar, por exemplo, na lista, o Mano Menezes não é o nome primeiro, né? Não é o primeiro nome da lista. Por exemplo, o Dorival Júnior, né, que foi campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores com o Flamengo, é um treinador, por exemplo, que está na frente do Mano Menezes. E é um treinador que, por exemplo, aceitaria, né, um cargo de treinador da seleção brasileira. Abel Ferreira, do Palmeiras, também um nome que estaria na mira da CBF. Esse eu já não sei se aceitaria ou não esse cargo, mas também é um nome que está na mira, também na frente do Mano Menezes. E existem outros nomes também que estão na frente do Mano Menezes. E nesse momento isso é muito bom para o Internacional, porque daí o próprio treinador permaneceria para a próxima temporada. Caso chegue sim essa proposta da CBF para o Mano Menezes, né, tem uma multa rescisória de cerca de R$1,5 milhão que a CBF teria que pagar ao Internacional, mas a tendência é que o Mano Menezes aceitaria a proposta, né, de ser um dos maiores cargos, se não o maior cargo de treinador brasileiro, né, que é receber a proposta de treinar a seleção do seu país. Mas a tendência é que essa proposta não chegue para a próxima temporada. Isso é uma notícia muito boa para o Internacional, né? E também para a torcida do Inter, ou boa parte da torcida que gosta do técnico Mano Menezes. Tendência, então, é que ele permaneça no Internacional para 2023, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre Pedro Henrique, tá? Jogador que recentemente renovou seu contrato, teve um aumento salarial até para evitar essas sondagens fortes que vinham pelo jogador. Nesse momento existem alguns clubes que ainda estão de olho no jogador. Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Esses três clubes, né, estão sim de olho na possibilidade de ter Pedro Henrique, porque é um jogador de velocidade, apesar dos 32 anos de idade. É um jogador de velocidade, drible, aquele jogador que para o segundo tempo é extremamente interessante. Só que o Inter não pretende vender um jogador, o Pedro Henrique não pretende, neste momento, deixar o Internacional, porque o Pedro Henrique é um jogador que, por exemplo, é colorado, já tem uma certa ambientação aqui no estádio Beira-Rio e também em Porto Alegre, e é um jogador que, nesse momento, não gostaria de deixar Porto Alegre, por ser, inclusive, a sua cidade natal, né? O Rio Grande do Sul, no caso. Tendência, então, que o Pedro Henrique permanecesse no Internacional. Mas tem outro atleta que já pode deixar o Inter. Eu quero seguir com a informação que eu já vinha trazendo ontem, que é o Kehler. O Kehler ele tem uma proposta do Vasco da Gama, uma proposta salarial extremamente interessante, mais de 350 mil ao mês. Ele que no Internacional, por exemplo, ganha na casa dos 100 mil reais. Inclusive, o Inter precisa fazer uma articulação para renovar o contrato do Kehler, para ter um aumento salarial, para ter um aumento na multa rescisória, para o Inter não correr o risco de perder o jogador para o Vasco da Gama.
Além disso, o Vasco já está sinalizando uma proposta para o Internacional de cerca de 3 milhões de dólares, hoje na casa dos 15 milhões de reais. Uma proposta para um goleiro de 25 anos, né, onde está no seu primeiro ano de profissional, uma proposta de 3 milhões de dólares não é uma proposta tão ruim, tá? Mas é uma proposta que o Inter irá recusar, o Inter não irá aceitar essa proposta. O Inter não pretende vender o goleiro Kehler. O Inter quer deixar o Kehler para a próxima temporada. Nesse momento, o Inter não vê uma boa possibilidade na venda do Kehler. Inclusive, o próprio Kehler, nesse momento, tem uma tendência à permanência no Internacional, porque também tem os mesmos fatores do Pedro Henrique. É um jogador que está ambientado em Porto Alegre, é um jogador que é de Porto Alegre, é um jogador que é identificado com a torcida do Internacional, quer ficar na Libertadores para 2023, né? Entende que hoje ele é titular do Internacional, mas a direção precisa fazer um movimento para renovar o contrato de jogador, porque o Vasco tá vindo forte por esse atleta, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre Pedro Raul, tá? E aí a informação já não é tão interessante para quem queria que o Pedro Raul viesse para o Internacional. É vice-artilheiro da Série A nessa temporada, com 19 gols marcados. Inclusive o Pedro Raul, que nesse momento está em Porto Alegre, passando férias com a família. Para quem não sabe, o Pedro Raul é aqui do Rio Grande do Sul, é cria das categorias de base, por exemplo, do Zequinha, do São José aqui de Porto Alegre. E nesse momento é um jogador que tem uma proposta interessante do Vasco da Gama, né? O Vasco que vai fazer um bom time na próxima temporada, vai fazer alguns esforços financeiros, tá? E o Vasco quer levar o Pedro Raul, né? Quer ter o Pedro Raul para ser o camisa 9 da próxima temporada, né? Neste momento, há uma tendência à ida para o Vasco, à ida para o Rio de Janeiro, porque a princípio deve vir a proposta que o Kashima Reysol deseja e uma proposta salarial para o Pedro Raul extremamente interessante, né? O Vasco também pretende, né, fazer todo aquele projeto, né, com um elenco extremamente mais forte para a próxima temporada, daqui a pouco até brigando por uma Sul-Americana, por uma Libertadores, algo muito maior do que, por exemplo, brigar contra o rebaixamento nesse momento, tá bom? Mas também o Internacional nem chegou a fazer uma proposta, só fez uma sondagem, mas o Inter acabou não tentando o jogador em função dos valores que o Internacional não conseguiria chegar. O Grêmio é um dos clubes que também está interessado no jogador, tá? Se concretizar a renovação do Renato Portaluppi, a primeira contratação que o Grêmio deve tentar depois dessa renovação de contrato é o Pedro Raul, porque o Renato gosta muito desse nome e pediu já diversas vezes para a direção gremista buscar o nome do Pedro Raul. Ou seja, para não dizer que está descartado, extremamente improvável que o Internacional contrate esse jogador. O Inter até tem os valores, tá? Por que o Grêmio tem e o Inter não tem? Não, o Inter tem os valores para contratar 2, 3, 4 Pedro Raul. Só que o Internacional não quer fazer esse investimento. Por quê? Então o Inter tem que comprar um Pedro Raul chamado Wanderson, né? O Wanderson custa o mesmo preço do Pedro Raul, na minha opinião e na opinião da direção. O Inter vai optar por comprar o Wanderson. O Internacional tem que comprar o Vitão, que vale até 2 Pedro Raul, né? Seria 8 milhões de euros. O Internacional também deve fazer outros esforços financeiros, ou seja, o Internacional teria o valor para contratar o Pedro Raul, mas vai priorizar trazer outros atletas, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Voltam mais com novas informações. Valeu, falou e fui!